Sr. Professor, qual a sua memória, imagem do Dr. Francisco Sá Carneiro? Bom, a imagem de Francisco Sá Carneiro que eu guardo na minha memória é, desde logo, caracterizada, digamos, de forma exterior, uma imagem muito viva. Os contornos da sua figura, do seu pensamento, da sua ação política permanecem muito vivos na minha memória. Mas, para simplificar as coisas, eu diria, em primeiro lugar, e passo o pretenciosismo, a imagem de um amigo. Eu posso, sem, digamos, reivindicar penas de pavão, posso reivindicar-me ter sido amigo do Dr. Sá Carneiro. Eu tinha muito apreço por ele, ouso acreditar que era recíproco, recebi muitas provas disso durante o nosso trabalho político em comum e fui das pessoas que muitas vezes discordei dele. Cheguei a estar e a alimentar discussões muito vivas com ele, mas também ficou sempre a ideia que Sá Carneiro via com algum desgosto, ou pelo menos com algum enfado, aquelas pessoas que sistematicamente concordavam só por concordar. Ele gostava e provocava uma boa discussão. Ele era um dialeta. Era por vocação, por ser o jurista que era, por ter sido o parlamentar que foi ainda no tempo do antigo regime e, portanto, penso que o facto de eu, de algumas vezes, ter discordado dele não impediu a nossa amizade. Portanto, a primeira imagem da amizade. Depois, a imagem de alguém que tem, para a época histórica, para a conjuntura histórica em que viveu, para os desafios políticos e sociais que enfrentou, ideias muito claras e muito distintas. Ele sabia claramente o que o PSD devia fazer, o que significava que muitas vezes os espíritos menos atentos do próprio PSD ficavam ligeiramente perturbados, porque havia algum desfazamento entre as ideias claras e distintas do Dr. Sá Carneiro e o que era a cultura dominante veiculada pelos média e veiculada, portanto, pelos pensadores do que dominavam, digamos, o horizonte político e social na altura. Portanto, de vez em quando havia um certo desfazamento e era preciso ter alguma coragem e também ter alguma clarividência para estugar o passo para o acompanhar. Agora, portanto, as ideias dele eram ideias muito claras, muito distintas. E em que é que se traduziam essas ideias? Primeiro, e isto era importante pela força da conjuntura em que nós estávamos, que saíamos de um Estado não democrático, de um Estado mesmo totalitário, e sofremos ameaças também de um Estado totalitário. Portanto, a primeira grande ideia dele era construir um Estado de Direito. Construir um Estado de Direito. Separação de poderes, direitos, liberdades e garantias, com particular incidência nos direitos, liberdades e garantias que passavam pela justiça, pelo processo criminal, pela defesa dos arguidos, matéria que, como sabe, tinha sido particularmente posta em causa no antigo regime e ameaçava ser posta em causa também no novo regime, onde muitas pessoas estavam já a ser injustamente perseguidas. Na altura falava-se de mandados de captura sem nome, portanto havia, digamos, uma grande ameaça aos direitos, liberdades e garantias. Portanto, esta era seguramente a sua primeira ideia, digamos, a ideia mais forte: Estado de Direito, direitos, liberdades e garantias. Depois também a dimensão social. Sá Carneiro reivindicava-se e era um verdadeiro social-democrata. Tal como ele se posicionava na altura, em que dominava o pensamento revolucionário e a luta pelo socialismo, praticamente todos eram socialistas na altura. Lembram-me que o próprio CDS votou o artigo 1º da Constituição contra o voto do PSD, que dizia que Portugal devia marchar para o socialismo. Portanto, na altura havia, portanto, a ideologia triunfante do socialismo. Um programa social-democrata como o do Sá Carneiro parecia grandemente desfasado e, digamos, hoje com grande atraso em relação ao que era a marcha do país rumo ao socialismo. Hoje, o mesmo programa seria claramente um programa que estaria na vanguarda dos movimentos mais generosos do ponto de vista dos direitos sociais. Portanto, Estado de Direito, social-democracia. Ficou-me dele, muitas frases me ficaram dele, mas ficou-me uma. Primeiro está o país, depois está a social-democracia e depois está o partido. Uma hierarquização perfeita do meu ponto de vista. Qual a relação do programa original do PPD-PSD com as elites pensantes de Coimbra? Eu penso que, sem desprimor para os contributos que vieram de outras zonas do país, e vieram muitos e decisivos, noutros aspectos, por exemplo, penso que o apoio económico ou financeiro
para a afirmação do partido, que é sempre necessário, são sempre necessários recursos, por exemplo, o Porto e Lisboa contribuíram decisivamente. Mas, do ponto de vista programático, Coimbra teve um papel privilegiado. E teve um papel privilegiado a mercê de algumas circunstâncias. Em primeiro lugar, e como disse há um pouco, uma das tarefas fundamentais que se punha a um partido emergente como o nosso, no contexto de um Estado emergente, como era o Estado português, a partir do golpe de 25 de Abril, o grande problema que se punha era o problema da construção do Estado de Direito. Portanto, era eminentemente um problema jurídico-político. O próprio líder do partido, o professor o Dr. Sá Carneiro, era também um jurista, e um jurista com uma grande dimensão e uma grande vocação política. E, mais uma vez, o político-jurídico. Portanto, houve aqui uma grande confluência e uma grande sintonia de posições. E depois, esta foi uma circunstância, também foi decisiva, o facto de o PSD ter conquistado aqui uma pleiade notável de juristas que eram conhecidos pelo seu brilho como juristas e, ao mesmo tempo, pelo seu caráter absolutamente descomprometido e sem nenhuma mácula que lhes pudesse ser apontada em relação aos compromissos com o antigo regime. Estou a lembrar-me de Mota Pinto, de Figueiredo Dias, de Manuel Porto, de Xavier de Basto, Barbosa de Melo, próprio, mais modestamente, e, portanto, um conjunto de juristas que tínhamos em comum a luta pelos direitos, liberdades e garantias, na medida em que isso nos era possível no contexto do Estado de Direito e na medida em que nos era possível em aulas dadas num ambiente que, diga-se em boa verdade, é um ambiente de bastante liberdade, um ambiente que se respirava na Faculdade de Direito de Coimbra. Portanto, este grupo pôde levar um contributo decisivo para o arranque do programa, que era um problema de construção do Estado de Direito. Por isso é que, quando aconteceu o primeiro congresso do partido, em 1974, no outono de 74, e se aprovaram nesse congresso centenas, se calhar milhares de propostas, a maior parte delas manuscritas, eu penso que o Dr. Sá Carneiro em Lisboa sabia com um problema insolúvel. Como é que eu faço um programa deste caixote de papéis, destas propostas? Naturalmente, já havia textos mais ou menos elaborados, bases programáticas, já havia naturalmente alguns documentos escritos, mas o que resultou do congresso era um conjunto incontrolável e caótico de documentos. Então, o Dr. Sá Carneiro parece que não encontrou outra solução do que mandar a Dona Conceição Monteiro a Coimbra, veio ter connosco, com o Dr. Figueiredo Dias, comigo próprio, com mais um ou dois mais jovens, e disse-nos: os senhores têm que escrever o programa. E têm que o escrever em pouco tempo, porque vai haver um comício em Lisboa e é preciso lançar o programa. Bom, lançámos mãos à obra, muitas vezes, se calhar com alguma heterodoxia, porque muitas das propostas, os manuscritos nem se compreendiam bem, mas tínhamos a certeza que o que escrevíamos era fiel ao partido, ao pensamento de Sá Carneiro e à ideologia, e ao pensamento e à filosofia que tinha sido aprovada no Congresso. E estivemos aqui um dia todos em Coimbra, em casa do Dr. Figueiredo Dias, que nos albergou e nos alimentou a todos, estava também a Dona Conceição Monteiro. E depois daqui fomos para Viseu, para a Tipografia Guerra, onde durante uma noite imprimimos o programa. Eram provas a sair de um lado, era nós a ver provas do outro, era ainda a escrever alguns manuscritos, e foi toda a noite a escrever o programa. E no dia seguinte de manhã o programa estava num caminhão da Tipografia Guerra a ir para Lisboa. Portanto, a ligação, como vê, é muito estreita entre Coimbra, porque às vezes muita gente diz: fulano redigiu o programa. Não, o programa foi redigido aqui. Sr. Professor, em que medida é que o pensamento, vamos ver, político ou constitucional da chamada escola cunibricense influenciou o pensamento político do Dr. Francisco Sá Carneiro? Eu penso que posso dizer bastante, mas não seria correto se não dissesse que houve aqui uma influência recíproca, porque Sá Carneiro, como disse há um pouco, era um homem que chegou ao 25 de Abril e sobretudo ao pós-25 de Abril, estamos a falar agora ali dos primeiros dias de maio de 1974, em que o partido verdadeiramente nasce. Francisco Sá Carneiro chegou com um pensamento estruturado, com anos de luta como advogado, de pensador, de escritos, de experiência, ao que alguns dizem frustrada, mas eu acho que não foi frustrada, que teve pleno êxito a sua experiência na Assembleia Nacional do antigo regime, na medida em que lançou sementes que acabaram por germinar.
As ideias foram lançadas e nunca mais se perderam, nunca mais se perderam. Vieram depois das Seminárias da África. Portanto, Sá Carneiro tinha um pensamento jurídico-político muito claro. Nós aqui também tínhamos ideias muito claras, até porque éramos cultores do direito constitucional, do direito criminal, do direito processual penal, do direito da economia e, portanto, tínhamos ideias muito claras. Isto foi relativamente depois fácil imprimir este pensamento, tanto no programa, no projeto de Constituição do Partido Social Democrata, onde tivemos uma presença muito significativa. O projeto foi elaborado por muita gente, naturalmente, mas houve um papel de destaque de Mota Pinto, de Barbosa de Melo, eu próprio. Há artigos na Constituição que são tirados, ainda hoje, diretamente do programa, do projeto de Constituição do PSD. Estou a pensar, por exemplo, no artigo 34, que tem a ver com as garantias do processo criminal, que hoje toda a gente se louva e toda a gente reivindica. Isso saiu diretamente do projeto de Constituição do PSD. Claro que a luta não foi fácil. E não foi fácil porque, bom, nós vivíamos num período de tutoria do sistema político pelos militares do movimento das Forças Armadas, designadamente pela sua estrutura institucionalizada, que era o movimento, que era o Conselho da Revolução. E o Conselho da Revolução impôs aos partidos o célebre pacto, um pacto que condicionava muito a liberdade de feitura da própria Constituição. Sá Carneiro, na altura, teve muitas resistências a assinar o pacto. Eu penso mesmo que o pacto foi assinado contra a vontade dele, que por ele não assinaria, mas na altura eu penso que não era fácil. O PSD na altura não tinha forças nem eco na sociedade para sozinho se opor ao pacto. Portanto, assinou-se o pacto, muito bem, fez-se, porque senão talvez não houvesse eleições para a Constituinte e não houvesse Constituição. Assinou-se o pacto, houve as eleições, portanto nós fomos para as eleições condicionados. Nós sabíamos que parte da Constituição estava escrita, fundamentalmente aquela que tinha a ver com a luta pelo socialismo e com a organização do poder político, onde, antes dos deputados constituintes votarem, já estava instalado o Conselho da Revolução. Não se sabia qual era o sistema político que íamos adotar, se íamos adotar um sistema presidencial, semipresidencial, mais parlamentar, menos parlamentar. Sabíamos que íamos ter um Conselho de Revolução que, além do mais, tinha, veja só, quanto mudaram os tempos, tinha só a competência para decidir da constitucionalidade das leis. Era o Conselho da Revolução, portanto, eram os militares do Conselho da Revolução, apoiados, é certo, no parecer da chamada Comissão Constitucional, mas era o Conselho da Revolução que decidia da constitucionalidade das leis. Veja, portanto, digamos, o quadro e o condicionalismo em que se trabalhou. Depois houve o 25 de novembro, digamos, e a partir daí o clima político virou definitiva e irreversivelmente no sentido do triunfo do Estado de Direito, um Estado de Direito que na altura era representado pelo Partido Socialista, Dr. Mário Soares, pelo PSD de Sá Carneiro e também pelo CDS de Freitas do Amaral. Portanto, estas três forças conseguiram, naturalmente isolando na altura o Partido Comunista, conseguiram, portanto, votar depois uma Constituição já claramente consonante com os princípios do Estado de Direito, embora aceitando o tal tutela do Conselho da Revolução. Mas, pelo menos, ganhou-se que, na primeira revisão constitucional, o Conselho da Revolução seria substituído. E isso, honra seja feita aos militares do Conselho da Revolução. As coisas vistas hoje com a distanciação histórica obrigam-nos a ser justos. Honra seja feita aos militares do Conselho da Revolução, que aceitaram de forma mais ou menos pacífica e como numa atitude de grande nobreza e desprendimento, aceitaram, digamos, abandonar o palco político, deixar o palco político às forças democraticamente legitimadas e regressar, como se dizia na altura, regressar aos quartéis. Portanto, uma das principais lutas de Francisco Sá Carneiro. Sim, era outra das lutas que, no fundo, era apenas um reflexo da ideia do Estado de Direito. E no Estado de Direito, quem tem o poder é o poder legitimamente democrático, isto é, o poder legitimado em eleições. Ora, os militares é uma instituição cuja legitimidade nas sociedades e cuja importância não pode ser subvalorizada, mas não lhes cabe a eles assumir o poder político. Qual a importância do delegado Dr. Francisco Sá Carneiro
para a sociedade presente e futura. Eu penso que esse legado é importantíssimo e se pensássemos nas diretivas de ação política que emergem do pensamento de Sá Carneiro, então veríamos da sua extrema oportunidade. Sá Carneiro, como disse já, brilhou ou destacou-se pela clareza e pela nitidez das ideias e, portanto, pela capacidade de, uma vez definidas as ideias, lutar por elas sem quaisquer tergiversações. Ora, hoje em Portugal faltam ideias claras, faltam muitas ideias claras. Nós não temos bem uma ideia estratégica para o país, do ponto de vista económico, do ponto de vista social. Ora, Sá Carneiro podia dar um contributo decisivo nesse sentido. Depois, o seu programa social, que na altura, em 1974-75, poderia parecer um pouco atrasado em relação, digamos, às reivindicações mais utopistas e revolucionárias da esquerda que então dominava em todos os setores, designadamente mesmo na própria cultura, o país. Hoje as ideias de Sá Carneiro teriam um caráter extremamente progressistas. As ideias de Sá Carneiro apontam metas de progresso social, de igualdade de oportunidades, de luta contra as desigualdades e contra a pobreza, que estariam, se aplicadas hoje, muito à frente dos projetos mais progressistas que hoje se candidatam a governar o país. Se o ideário de Sá Carneiro fosse projetado sobre a realidade de hoje, ele valeria seguramente como uma reivindicação irresistível no sentido da igualdade de oportunidades e no sentido de assegurar a todos limiares de vida consonantes com a dignidade que é própria de cada pessoa, não deixando, portanto, setores da sociedade completamente à margem do progresso, à margem da evolução e, sobretudo, a levar e a conduzir os seus dias em termos que não são compatíveis com a dignidade humana que era seguramente uma das estrelas maiores do pensamento de Sá Carneiro.